Projeto de pavimentos. Aula número 4. Análise de tensões e deformações em pavimentos. Neste terceiro módulo, vamos ver o ensaio de carga repetida. O ensaio trexial de carga repetidas consiste em submeter o corpo de prova a pulsos de carga vertical após ter sido ele submetido à tensão de confinamento σ3 constante em todo o seu contorno. Assim, o corpo de prova submetido a tensões, desvio, acréscimos de tensão vertical, chamadas tensão-desvio, analisando-se o seu comportamento a esses pulsos de carga. Em mecânica dos pavimentos, utiliza-se o ensaio com frequência de 1 Hz, ou seja, um pulso de carga por segundo, onde o pulso de carga tem a duração de 0,1 segundo, seguido de um descanso de 0,9. A razão dessa opção é que este pulso de carga corresponde aproximadamente a um pulso de carga de veículos rodoviários passando num pavimento a velocidade em torno de 60 km por hora. Esquematicamente, o ensaio consiste em medir-se o pulso de carga e a deformação correspondente. Ou seja, o ensaio não visa levar o corpo de prova à ruptura, e sim medir-se a resposta elástica do solo correspondente a um determinado valor de carga repetida. O ensaio permite medir a deformação permanente, que após um determinado número de ciclos de carga permanece constante, ou seja, após o ensaio, o corpo de prova entrar no regime elástico. O equipamento trexial consiste, então, numa célula trexial, onde o corpo de prova fica isolado por uma membrana de borracha, e no interior dessa célula trexial é aplicado ar comprimido, cuja pressão corresponde ao σ3 desejado e aplicado hidrostaticamente em todos os sentidos do corpo de prova. Um cilindro de pressão aplica pulsos de carga vertical e os deslocamentos é medido através de LVDTs. Utiliza-se normalmente 2 LVDTs diametralmente opostos, com os quais se calcula a média das deformações. Os corpos de prova têm relação diâmetro-altura igual a 2, podendo ser utilizados corpos de prova com diâmetro 5, 7,5, 10 ou 15 centímetros e altura correspondente ao dobro do seu diâmetro. Nesta foto está mostrado, então, o corpo de prova após compactado. No seu topo e na sua base será colocado uma pedra porosa. O ensaio é feito com drenagem total, uma vez que não se pretende que ocorra poropressão. E no seu topo superior será colocado um cabeçote com bilhas de aço, para que não haja tensões de cisalhamento horizontal. O corpo de prova montado fica, então, desta forma. Ele está envolvido com uma membrana de borracha e, na parte superior, um cabeçote com bilhas de aço. Montado na célula, antes de ser fechado, o corpo de prova
Está montado, então, com a sua membrana de borracha, os dois LVDTs instalados, diametralmente opostos, e uma visão geral do equipamento, onde, então, aparece a célula trexial já pronta para a realização do ensaio e o módulo de controle. Vamos ver alguns vídeos da montagem e a compactação do corpo de prova. Inicialmente, então, mostrando a lubrificação das paredes do molde. Utiliza-se molde tripartido, cujas paredes devem ser compactadas, devem ser lubrificadas, digo, para que não haja aderência do solo com a parede do cilindro. Após lubrificadas, instalam-se os anéis de fixação para que suportem o esforço de compactação. E, em seguida, o molde é fixado à base do compactador. Está sendo mostrada a fixação do molde à base do compactador. O molde, então, está pronto para ser instalado no compactador mecânico. O solo, previamente preparado na umidade ótima do ensaio, dependendo da energia de compactação desejada para o ensaio pode ser feito com solo na energia de compactação normal, intermediária ou modificada. Em função da energia, calcula-se o número de camadas e o número de golpes a serem aplicados em cada camada. O molde, então, é fixado no compactador e pode-se, então, assentar o soquete sobre o solo e iniciar a compactação. Para a compactação da última camada do solo, há necessidade de se instalar um anel complementar, para que a sobra de material de solo não caia no chão, não extrapole o molde, já que o solo tem que ser compactado até a sua aresta superior do molde. Estes são os cuidados na compactação da última camada. Após a compactação, o solo deve ser descolado da parede do anel complementar, com uma espátula, já que isso se trata do excesso de solo. E ele poderá ser, então, rasado com uma espátula para que fique exatamente da altura do molde.
Em seguida, o solo tem que ser desmoldado. Cuidadosamente, deve-se destacar as paredes do molde tripartido, de modo a se separar do solo. Em seguida, o corpo de prova deverá ser preparado, colocando-se uma pedra porosa na base, uma pedra porosa superior e o cap superior. Vem então a fase de se instalar a membrana de borracha. A membrana de borracha é colocada num expansor. Por sucção, ela cola nas paredes desse molde e pode então ser abaixada sobre a sua placa inferior e superior. O anel de borracha que vai fixar o molde é instalado com a ajuda do expansor de borracha. Por último, o corpo de prova é levado, então, para ser instalado na câmara triaxial. Cuidadosamente, a membrana de borracha é descida para que não haja entrada de ar comprimido no interior do solo. E são instalados os LVDTs. Após instalados, pode ser instalada a câmara triaxial, que vai isolar o corpo de prova, uma proteção metálica de segurança, num caso eventual de uma ruptura da parede de fibra, e finalmente pode ser instalada a tampa superior. Estabelecido contato com o comando superior, o ensaio está pronto para ser iniciado. Com isso, nós concluímos o terceiro módulo.